irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. A palavra do Senhor nos diz: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nesta manhã. Oremos. Glorioso Deus, nós te agradecemos, porque tu tens cuidado de nós e nos tem dado a tua palavra. E é ela, ó Deus, que nos norteia, que nos guia, que nos orienta. Louvamos o teu nome, ó Deus, por este privilégio glorioso. E agora, ó Pai, desejosos estamos de ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. Fala-nos, ó Deus, atendendo à expectativa do teu povo, dos teus servos aqui reunidos em teu nome nesta manhã. Fala-nos, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu começo com uma pergunta que nos oriente, nos guie, nos norteie. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Certamente, a essa pergunta não é que cabe apenas uma resposta, mas há muitas possibilidades de resposta. Quando nós pensamos no povo judeu, pensamos em um só povo, uma só nação, mas quando vemos a distribuição entre os partidos, entre fariseus, saduceus, essênios, zelotes, iscariotes, vamos ver ali uma miscelânea, uma confusão. Nós vamos encontrar entre eles aqueles que creem, inclusive, na reencarnação. Estão todos lá. Diferentes formas, diferentes visões. E eu me recordo também, quando me coloco diante desse texto, de uma reunião de conselho de igreja que eu participei há muitos anos atrás, em que um pastor foi convidado para assumir o pastorado de uma igreja. E a primeira pergunta daquele pastor dirigida ao conselho foi: o que vocês esperam do pastor? E como que um olhando para o outro, sem saber o que responder, ele disse: essa pergunta, a resposta a esta pergunta é muito importante, dizia o pastor, porque dependendo da resposta, eu vou saber se eu sou ou não o que vocês esperam ou o que a igreja precisa. Meus irmãos, o texto do Evangelho nessa manhã nos coloca diante de uma situação assim como esta, para Jesus. Jesus, que já havia estado com o povo e também com seus discípulos
com os apóstolos mais chegados e com todos aqueles, tendo já realizado alguns milagres, multiplicação de pães e peixes, curas e tantas outras questões assim, eles pareciam estar convencidos de que Jesus é o Messias de Deus. E é esta a resposta de Pedro, que sempre responde em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Afirmando que Jesus é o Messias de Deus. Mas a questão, meus irmãos, é o que eles pensavam, ou melhor, o que eles esperavam deste Messias, que era o Messias para eles. Eles todos, assim como todo o povo de Israel, tinha a expectativa de um Messias que viria triunfante, vitorioso, montando, quem sabe, um cavalo branco com uma espada na mão, destruindo todos os principados deste mundo, degolando os principais, tomando posse e construindo aqui um reino absoluto, onde eles fossem ali os seus súditos, os seus servos. Que Jesus viesse ali como um grande líder militar, a vencer e a destruir tudo aquilo que se opunha ao conceito que eles tinham de reino de Deus. Alguém que veio para vencer. Alguém que eles esperavam por tanto tempo e que precisava ter vindo para vencer. E eles ficam um tanto que confusos, por que não dizer decepcionados, quando Jesus os reúne e fala para eles em dor, em sofrimento e morte. Diz o texto da palavra do Senhor que ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E diz o texto da palavra do Senhor que isso ele expunha claramente. Mas Pedro, como sempre Pedro, o corajoso Pedro, olha para Jesus e diz, e chama Jesus à parte, afinal de contas, ele é o mestre, ele é o Senhor, eu não posso repreendê-lo diante dos olhos de todos. Chamou Jesus à parte ali no canto e o reprovou. Jesus tem uma atitude contrária. Ao invés de o repreender no canto, o coloca diante de todos e o reprova. E diz a Pedro, então, arreda Satanás, para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meus irmãos, o sofrimento era necessário, apesar de que eles não conseguiam compreender isso. Mas o que o texto da palavra do Senhor vem nos mostrar, meus irmãos, nesta manhã, a primeira coisa, precisamos compreender que assim como Jesus responde a Pedro, no momento em que arguídos os discípulos são a respeito de quem é Jesus para o mundo, e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a resposta imediata de Jesus é, tu és rocha, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está referindo-se a Pedro, mas à palavra que Pedro diz. O grande fundamento da fé cristã, da fé evangélica é, Jesus é o Messias de Deus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus dirige-se ou refere-se à palavra que Pedro proclama quando o exalta. No momento em que Jesus repreende Pedro, dizendo, olha, arreda, para trás de mim, Satanás. Jesus também não está referindo-se a Pedro, mas à palavra que Pedro proclama naquele momento. Quando Pedro repreende Jesus, a dizer, olha,
eu não consinto que isso aconteça, eu não permito, eu não vou deixar que essas coisas más lhe aconteçam. Pedro, meus irmãos, naquele momento, responde e age desta maneira, porque Pedro não tinha os seus olhos no céu. Pedro retirou o seu olhar do céu. Pedro retirou o seu olhar das coisas espirituais. E coisas como esta acontecem àqueles que retiram o seu olhar das coisas do alto. Deixam de ver as coisas na ótica de Deus. Era necessário, porque o Deus justo não poderia deixar de cometer a justiça. E a palavra do Senhor que nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse Deus que é justo também é amoroso, e Ele não quer ver perecer a sua criação. E para que nenhum de nós se perca, Ele dá o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna em Jesus Cristo. Logo, aquela fala de Pedro não está de acordo com o céu, não está de acordo com as coisas espirituais, não está ligada ao plano de Deus, aquele projeto de Deus, interromper este processo pelo qual Jesus se dispôs a passar, pelo qual Jesus se propôs a enfrentar, era interromper todo o plano de salvação, impedir que Jesus experimentasse a morte, e posteriormente a ressurreição e a vida, era impedir a nossa salvação. Não podia ser um projeto de Deus, e sim um projeto do adversário. Para trás de mim arreda, afasta-te, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, que não cogita das coisas dos céus, que não consegue compreender o mistério do amor de Deus. Impedir Jesus de morrer é impedir que o amor de Deus por toda a humanidade se cumpra, assuma a forma humana. Impedir o sangue de ser derramado é impedir a justiça de ser feita. Impedir Jesus de morrer é impedir a justiça de Deus e o seu amor de manifestar-se por todos nós. Mas este erro cometido por Pedro está justificado no fato de Pedro não cogitar das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro ter um coração carregado das coisas, daquilo que é humano, daquilo que é físico, daquilo que é material, daquilo que é deste mundo. E Jesus nos diz na sua palavra, o meu reino não é deste mundo, ele é eterno. Eu não sou daqui. Meu reino é eterno, ele não pertence a este mundo. Ele não tem os valores deste mundo. Portanto, cada vez, meus irmãos, que nós caímos na tentação de deixar o nosso olhar desviar-se do céu, desviar-se das coisas espirituais, nós incorremos no erro de tropeçar e de cair. Pedro retirou os seus olhos do céu, retirou os seus olhos das coisas espirituais e deu lugar no seu coração àquilo que é humano, aquilo que é carnal, aquilo que não é de Deus, aquilo que não compreende amor, aquilo que não compreende justiça, aquilo que não compreende graça, aquilo que não compreende misericórdia, aquilo que não compreende favor, anulando ali a morte de Jesus, ou tentando, ele estaria anulando todo este processo salvífico promovido por Deus. E aí o cuidado, meus irmãos, é que nós somos chamados a não desviar os nossos olhos do céu. O salmista sabiamente nos diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os olhos estão sempre para o alto, fitos no céu, buscando contemplar Jesus. E do mesmo Pedro, meus irmãos, nós vamos recorrer a outra experiência, a outro momento, quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, que navegam pelo mar da Galileia, e Jesus segue a pé andando por sobre as águas. A dúvida vem ao coração deles. Jesus diz a eles: não temam, sou eu. Pedro insiste: permita então, Senhor, se é o Senhor, pondo dúvida ali na palavra de Jesus, se é o Senhor, permita-me ir ao teu encontro. Pedro desce do barco, caminha em direção a Jesus, e ele é bem sucedido enquanto o olhar dele está em Jesus. Mas num determinado momento, diz a palavra do Senhor, que o olhar de Pedro desvia-se do Senhor Jesus. O olhar de Pedro passa a reparar na força do vento, na violência das ondas, e Pedro começa a afundar. Jesus estava lá, com a sua mão estendida, para resgatar aquele que naufragava, que afundava, porque desviou dele, Jesus, o seu olhar. Meus irmãos, o desafio que nos faz o Evangelho nesta manhã é não desviarmos os nossos olhares de Jesus. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós passamos a dar valor e a importância àquilo que é passageiro, aquilo que é humano, aquilo que é mortal, aquilo que se corrói com a traça e com a ferrugem, aquilo que se perde e aquilo que não tem valor de verdade. A palavra do Senhor nos diz: ó, pensai nas coisas que são lá do alto, nas coisas que pertencem à salvação. É olhar, manter os nossos olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus, manter os nossos olhos fixos no céu, de onde nos vem o socorro, de onde nos vem a salvação, de onde nos é dada a graça imerecida e que nos vem da parte do Senhor nosso Deus. Jesus segue, aproveita a oportunidade no versículo 34 e diz que, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, a morte de cruz era reservada aos pecadores miseráveis, aqueles mais pobres, aqueles que tivessem cometido delitos gravíssimos. E a estes condenados à morte de cruz, que acontecia do lado de fora dos muros da cidade, a eles era determinado que carregassem aquela travessa vertical da cruz na qual eles haveriam de ser crucificados. Ainda que não viesse a ser toda a cruz, mas pelo menos aquela travessa principal deveria ser carregada por eles nos seus ombros, ao longo de toda a cidade até o lugar da crucificação. E ali começava o vexame, ali começava a vergonha, a exposição. Por onde passavam aqueles homens condenados, as pessoas olhavam e concluíam: ali vai um miserável pecador, ali vai alguém que não merece nada menos do que a justa sentença e punição de morte. Ali vai um injusto, alguém sobre os ombros pesa uma culpa muito grande.
E assim aquela pessoa era vista. E Jesus, meus irmãos, então, Ele nos convida a todos nós, todos aqueles que quiserem vir até Ele, que tomemos as nossas traves, que tomemos as nossas cruzes e experimentemos ou estejamos sujeitos, submetidos a igual vergonha, a igual vexame, a vergonha da cruz, de termos feito a adesão por aquele que o mundo considera um fracassado, mas demonstrando que não temos vergonha, não nos envergonhamos de confessar o Senhor Jesus diante dos homens. A palavra do Senhor nos diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Ela é vexame, ela é vergonha, mas para nós ela é poder de Deus. Para a salvação, primeiro do judeu, e depois do grego e dos gentios, e de todos nós até chegar os nossos dias. Tomar a cruz e seguir a Jesus é dizer para Jesus: Senhor, eu não me envergonho do Evangelho. Senhor, eu não me envergonho da Tua palavra. Senhor, eu não me envergonho de carregar o Teu nome, de Te confessar entre os homens, de testemunhar todos os dias que sou Teu servo. Senhor, eu não me envergonho. Isto para mim, na verdade, é um grande privilégio. E a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que é no momento da dificuldade, é no momento da dor, do sofrimento, que se reconhece o caráter do verdadeiro cristão. Daquele que, no meio do sofrimento, continua e insiste em confessar o Senhor Jesus, em optar por Jesus, em caminhar com Jesus. Aquele que não o nega, mas aquele que, mais do que um espectador, tem a coragem de tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. E a estes, Jesus promete: todo aquele que não se envergonhar, todo aquele que tomar a sua cruz, todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que testemunhar, que me conhece, que me serve, que anda comigo, este também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Renunciar, meus irmãos, a si mesmo, não é a renúncia do que é meu, mas é a renúncia do eu, daquilo que, de certa forma, importa, a que eu dou valor, a que mais eu dou importância. É renunciar aos meus valores apegados a este mundo e a esta vida. E lançar o nosso olhar para as coisas que são do alto, para as coisas que pertencem à salvação. É abrir mão de tudo aquilo que importa nesta vida e que importa neste mundo, para escolher e caminhar uma vida com Deus, uma vida com o Senhor Jesus, confessando como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Caminhar com Ele é tomar a nossa cruz, sabendo que a recompensa nos está reservada. Sabendo que a recompensa daqueles que optam por caminhar com Jesus é a salvação e a vida eterna. É o testemunho do próprio Cristo diante de Deus. Portanto, meus irmãos, é importante que nós tenhamos um perfeito discernimento do que o que realmente importa, o que de fato tem valor, o que nos acrescenta de verdade. É olhar para o céu e tirar os nossos olhos do mundo, mas olhar para o céu, para as coisas que pertencem à salvação. Deixarmos de desperdiçar o nosso tempo com as coisas que só têm valor para esse mundo, mas que não têm valor para Deus. Eu quero, meus irmãos, concluir com uma fábula que tem por título A Fábula do Galo e a Pérola.
Um galo que ciscava no terreiro para encontrar alimento, fossem migalhas ou bichinhos para comer, acabou encontrando uma pérola preciosa. Após observar sua beleza por um instante, disse: ó linda e preciosa pedra, que reluz, seja com o sol, seja com a lua, ainda que esteja num lugar sujo, se te encontrasse um humano, fosse ele um construtor de joias, uma dama que gostasse de enfeites, ou mesmo um mercenário, te recolherias com muita alegria. Mas a mim de nada prestas, pois que é mais importante, uma migalha, um verme ou um grão que sirvam para o sustento? Dito isto, a deixou e seguiu esgravatando para buscar conveniente mantimento. Meus irmãos, o que é importante? O que importa para nós? O que tem valor para nós, servos e servas do Senhor? O que de fato importa aos crentes em Jesus Cristo? O que importa, o que tem valor, está lá no alto. É para lá que deve estar voltada toda a nossa atenção. Sigamos, então, pensando nas coisas que são lá do alto, nas coisas que pertencem à salvação, deixando de lado as coisas desta vida e as coisas deste mundo que nos fazem perder tempo e nos afastar do Senhor. Cogitemos, como recomenda Jesus, das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Que Ele nos abençoe e que assim o nosso coração esteja voltado para as coisas de Deus, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa para nós, deixando de lado as coisas deste mundo, aquilo que para nós, que conhecemos Jesus, que conhecemos o Senhor, para nós deixaram de ter valor. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Meus irmãos, que a bênção de Deus nos acompanhe agora nesta manhã, que com alegria possamos deixar a casa do Senhor, desafiados a olhar para o alto, desafiados a olhar para o céu e assim cogitar das coisas de Deus. Nós somos igreja do Senhor e não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. E a igreja do Senhor cogita das coisas do Senhor. E a igreja do Senhor tem os seus olhos no Senhor. E a igreja do Senhor é sustentada pelo Senhor, seu Deus. E que Ele nos sustente, nos guarde e nos leve em paz nesta manhã. Vamos orar nesse instante, colocamos-nos de pé e assim encerramos o nosso culto. Que a bênção do Senhor nos acompanhe a todos nós. Glorioso Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de favor, Deus de poder, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu esteve conosco aqui, do princípio ao final deste culto. Na verdade, Santo Deus, Tu tens estado conosco todo o tempo, e de um modo mais especial, a partir daquele momento em que nós decidimos deixar as nossas casas e rumarmos em direção à Tua casa. E aqui, ó Pai, revermos irmãos e amigos. E aqui podemos trocar abraços e sorrisos, encontrar pessoas queridas e, acima de tudo, encontrar contigo. E assim, Santo Deus, alimentamos a comunhão que cabe aos servos do Senhor. É findo aqui o Teu serviço, Santo Deus, e nos preparamos para deixar este santuário, não sem termos a certeza de que a Tua presença irá conosco, que nos guardará, nos guiará, nos orientará, nos conduzirá ao longo de todos os dias da semana que se inicia. Se conosco, ó Deus, e dá-nos a Tua paz, nos orienta, nos guarda e capacita, que os nossos olhos estejam sempre fitados no céu, de onde nos vem a salvação e de onde recebemos as bênçãos do Senhor. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso amantíssimo Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.